Então vamos focar um pouco na base. O que eu acho que pode acontecer? A primeira coisa que eu vi muita gente comentando e até ficando preocupada é de dois robôs da mesma equipe estarem nessa base. De talvez você poder lançar mais de um robô. Então você tem um robô numa base da esquerda e outro robô na base da direita para que você consiga fazer mais missões. Eu vi uma galera comentando isso num grupo lá de fora dos Estados Unidos. Eu não acho que é isso que vai acontecer. Não é muito algo que eu esperaria da competição. Realmente é algo que me parece que não vai acontecer. Por alguns motivos. Primeiro, porque se você fizesse se as equipes tivessem que fazer um segundo robô, isso de uma certa forma limitaria muitas equipes. Isso deixaria cada vez mais difícil de você participar da competição. Por quê? Porque você precisaria de mais peças. E o que eu vejo que a competição tá tendendo a fazer é tornar ela cada vez mais plural, cada vez mais fácil de ser possível participar. Então você vê que as missões são de uma certa forma simples, mas ao mesmo tempo desafiadoras. O que eu estou reparando muito nas temporadas, na Replay, Car Connect, e pelo menos o que parece nessa, é que as missões realmente estão indo para um lado mais simples de execução delas, mas que as equipes elas têm que ir para um lado muito mais estratégico, muito mais elaboração da estratégia. Em termos de mecanismo, talvez você nem precise fazer coisas tão complexas, o que isso de uma certa forma traz uma liberdade para as equipes explorar essa questão de estratégia e facilita as equipes iniciantes de realmente entrarem na competição e não se frustrarem, de talvez, não consigo fazer quase nenhuma missão, ou consigo fazer uma ou outra. Se todas as missões de uma certa forma têm uma vibe fácil de você executar, isso torna de uma certa forma o torneio mais acessível para que todo mundo consiga desenvolver o projeto. É isso, eu não acho que você pode lançar dois robôs nessas bases. Eu acho que não é isso. Eu não acho que isso que vai acontecer. Sei lá, um EV3 numa base, um Spike na outra. Você ter dois Spikes em cada base. Eu acho que eles não vão ir para essa tendência. Cara, se eles fossem, eu ia ficar muito surpreso. Ia ser muito louco, muito irado, mas eu acho que eles não vão ir para essa linha. Outra coisa que eu vi um pessoal comentando é de talvez duas equipes lançarem ao mesmo tempo a missão. Duas equipes lançarem ao mesmo tempo. Também existe essa possibilidade. Seria o desafio maluco agora indo pro oficial. O que é o desafio maluco se você não sabe o que é? Eu falei isso um dia desse no Stories e o pessoal não sabia o que era isso. E o desafio maluco é uma competição meio que extraoficial. É uma premiação extraoficial. O que acontece? Depois das avaliações, depois que a galera participou, fez lá as avaliações do core, pesquisa, projeto de inovação, no caso, e design do robô, e todos os rounds já foram feitos, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o round teste, acaba que fica um tempo ali de hiato, que as equipes elas não têm muita coisa para fazer. Fica um momento ali um pouco sem nada realmente para fazer. Por quê? Porque depois das avaliações, os juízes vão se reunir para reavaliar as equipes, para debater, para fazer a deliberação. E essa deliberação demora pra caramba. E tem certas competições que realmente precisam demorar muito, porque às vezes a disputa é tão acirrada que, cara, é um trabalho complicado ali decidir realmente os vencedores do torneio. Então fica um tempo ali que as equipes ficam esperando esse momento de deliberação terminar para iniciar a cerimônia de premiação. E aí, tinha muitas equipes que ficavam no stand, paradas, e era uma coisa. E aquele momento realmente era uma situação meio chata. Aí o que o torneio fez? Que foi uma estratégia muito boa. Eles começaram a fazer algumas coisas para que a galera se animasse mais. Criaram prêmios não oficiais. Então, uma dessas são as quartas de final, as quartas de finais, semifinais e finais, em que tem lá uma disputa ali do desafio do robô. E isso, de uma certa forma, preenche aquele tempo ali que até então não tinha nada. Preenche para os competidores aquele tempo que os juízes estão fazendo a deliberação. E aí uma desses espaços da arena, uma dessas competições, é o que a gente chama de desafio maluco. E o que esse desafio maluco fazia? Você se reunia com uma outra equipe. Eu agora não lembro se o pessoal se era aleatório as equipes que participavam, ou se você realmente combinava com uma equipe e aí vocês duas se inscreviam juntas. Eu agora não lembro qual é essa opção. Mas o que acontecia? Você alinhava com outra equipe e falava, olha, eu consigo fazer missões do norte
Você consegue fazer missões do sul? Eu consigo, a nossa equipe consegue, a gente tem uma garra e consegue fazer missões do norte e vocês podem fazer a do sul. Então o pessoal ia debatendo uma estratégia, você montando uma estratégia para duas equipes lançarem o robô ao mesmo tempo. Então uma lançava, por exemplo, no norte e a outra lançava para fazer missões no sul. Aí enquanto uma estava voltando, a outra estava fazendo missões. E aí você combinava ali em poucos minutos com a outra equipe qual estratégia vocês iam fazer para executar as missões. Então era muito maneiro você ver isso, era muito maneiro você ver dois robôs sendo lançados, porque era uma zona total. Você olhava de um lado, um robô estava fazendo uma missão lá, você olhava do outro, o outro robô estava fazendo uma outra missão. Então era realmente uma parada muito maluca, por isso que o nome é Desafio Maluco. E é muito divertido assistir, muito maneiro mesmo. Então era um desafio extraoficial. Pode ser que eles estejam indo para esse caminho, de ser o desafio maluco oficial. Agora duas equipes vão lançar o robô ao mesmo tempo. E o tapete seria para as duas equipes. Só que eu acho que não vai ser isso. Por quê? Porque se a gente reparar no vídeo, ó, essa parte daqui, você vê que tem duas mesas aqui e que tem essas mãozinhas. Então parece ser uma missão de compartilhada. Então eu acho que não faria muito sentido, por exemplo, ter uma compartilhada quando tem duas equipes na mesma mesa. E aí seria 4 equipes em 2 mesas. Eu acho que realmente eles não vão ir para esse caminho de duas equipes lançarem o robô ao mesmo tempo. O que eu acho que pode ser? Aí vamos voltar para aqui. Eu acredito que tem... Vamos ver... Vou falar de possibilidades, talvez eu pense em alguma a mais. A primeira possibilidade... tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é de você talvez poder utilizar as duas bases. Você pode utilizar as duas bases. Por exemplo, uma competição que eu sei que tem isso é o TBR. Se eu não estiver enganado, o TBR tem alguns tapetes de algumas categorias que eles fazem duas bases, uma em cada canto. E aí você pode usar as duas bases se quiser. Pode ser que a FLL também esteja indo para esse caminho, de terem duas bases e você pode utilizar as duas bases. Então, sei lá, se for fazer a missão aqui do lado esquerdo do tapete, aquela base vermelha, fez as missões ali daquele canto e foi fazer as missões do outro lado. E aí você aproveitou que estava perto ali e parou nessa base azul. Pode ser que seja essa questão de você ter duas bases e você, de uma certa forma, poder explorar essa estratégia de você sair de qualquer uma das bases. Eu acho que existe essa possibilidade de ser mais uma base para a equipe conseguir se locomover, conseguir ajustar as garras, os anexos e montar uma estratégia. Você ter mais uma base ali, cara, isso deixa muito interessante, porque, por exemplo, eu já vi muitas equipes fazendo isso, de fazer as missões lá do final da mesa, e quando finalizava uma missão lá no final, ao invés de voltar para a base, de virar o robô e voltar para a base no outro lado, que demorava muito tempo, ela preferia perder ali um disco de precisão e pegar o robô. Então muitas equipes faziam isso num formato de estratégia. Pode ser que a FLL esteja indo para um caminho de pô pessoal, vocês estão indo para outro canto, aproveita e vai para essa base azul, tem uma base perto, você não precisa pegar o robô e utilizar isso como estratégia. Porque realmente era uma parada que eu pessoalmente achava um pouco chato, de você, tem uma base e você está utilizando a questão de você pegar o robô como estratégia para voltar para a base. Então é uma estratégia ali indo para um caminho um pouco estranho, mas que não deixa de ser permitido. E era a estratégia da equipe. Talvez essa segunda base que eles criaram seja para, de uma certa forma, já permitir isso. Porque muitas equipes faziam isso na estratégia. Então, por que não criar uma segunda base para que as equipes não tivessem que fazer isso? Elas pudessem utilizar essa base azul. Então, eu diria que essa tem uma grande possibilidade de ser a opção. A segunda opção é a questão realmente que comentaram no chat, de ser um modelo de missão, que você tem que encerrar naquela base azul no final do round. Nas últimas 2 temporadas a gente viu missões que você tinha que encerrar. Tem a missão ali que você tem que bater na estrutura. Agora eu esqueci o nome da missão, nessa temporada de agora da Carro Connect, que você tem que bater ali na parte amarela, não deixar a estrutura preta cair, e você tem que encerrar ali. E
Então a gente tá vendo, tem essa da Car Connect, e teve a temporada Replay, que teve duas maneiras de você encerrar o round em si. Com a dancinha ou com você se pendurar ali na barra. Então tinha dois caminhos. A gente percebe que a competição também está indo para essa vibe de uma certa forma orientar para que a equipe encerre um robô numa certa área. Então, de uma certa forma, isso faz com que a equipe tenha que ser mais estratégica e pensar, pô, como é que eu consigo fazer uma estratégia para encerrar o meu robô ali. Então, deixa também a questão de você criar uma estratégia cada vez mais complicada. Eu acredito que pode ter essa possibilidade também de ser uma missão, ou até as duas coisas juntas. Pode ser que seja uma segunda base para você realmente utilizar e poder trocar o robô, como também pode ser um modelo, uma missão para você encerrar ali. A única coisa que eu estou curioso também é dos lançadores. Porque, por exemplo, será que ainda vai continuar sendo 2 lançadores? E aí eles teriam que se locomover ali para a segunda base? Ou será que vão ser 4 lançadores? Ou será que vão ser um lançador de cada? Tem também essa possibilidade. Eu acho que eles não vão mudar os lançadores. Acho que seria uma parada muito viajada, talvez, da competição fazer isso. Lançar 4 lançadores. Apesar de que seria muito irado. Tem algumas equipes que fazem uma coisa que eu acho muito irada. Delas fazerem tipo um rodízio dos lançadores. Então tem lá, eles ficam numa fileira ali. E o que acontece? Você pode fazer um rodízio dos lançadores. Pelo menos até antigamente podia. E aí, você só pode realmente 2 lançadores estarem ali no momento e mexerem no robô. Mas vocês podem fazer um rodízio. Por exemplo, em uma saída, ter 2 lançadores, depois vocês trocam na próxima saída e mais outros 2 lançadores ficam lá trocando. E aí tinha algumas equipes que faziam isso, de pegar todos os membros e os 6 membros, 8 membros lançarem o robô. E era muito maneiro assistir também, era uma parada muito divertida você ver a organização deles. Então era um aspecto também muito maneiro e que trazia uma emoção para a competição. Eu acho que tinha 2 coisas que traziam muita emoção e que eram um pouco diferentes. Essa questão do desafio maluco era muito divertido de assistir, e essa questão das equipes fazerem esse rodízio dos lançadores no mesmo round. Isso era muito, muito irado. Então, tem alguma pergunta? Marcos, diretor-geral da FLL Brasil, na abertura da temporada aqui em Pernambuco, ele lançou o spoiler e disse que seria 4 lançadores. Caraca, 4 lançadores, que irado. Então, show de bola.